que Ele tem para falar conosco nessa noite, para o restante da nossa semana e para a nossa vida. Gostaria de convidar os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, leremos do versículo 1 ao versículo 7. 2 Timóteo 2, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você o entendimento em tudo. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui em Tua casa, louvando, cultuando a Ti, prestando nossos louvores, Pai, porque entendemos que dependemos de Ti para viver, dependemos de Ti para vivermos bem, e a nossa semana precisa de Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse momento agora da Tua Palavra, e que nós possamos escutar a Tua Palavra nesse momento. Que nós possamos escutar a Tua Palavra apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo é o texto, a carta que nós, jovens, estamos estudando nesse mês no PG. E eu tive a oportunidade de estar levando essa palavra para a segunda igreja batista do bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na última semana, a igreja do pastor Billy, nosso querido pastor Billy, que esteve aqui por 4 anos, e foi uma bênção. Eu queria nessa noite compartilhar isso que Deus tem colocado no nosso coração dos jovens lá da segunda igreja batista, né? E eu estava conversando com o Luquinhas, filho do tio Henrique, mais cedo, e eu falei que eu ia começar falando sobre o Rei Leão. Infelizmente ele não está aqui, mas a história do Rei Leão é uma história que comove muito a gente. Embora seja apenas um desenho, acho que provavelmente, se você já viu, você deve ter uma leve vontade de chorar em algum momento. Você não pode ter chorado, ok, mas provavelmente você sentiu essa vontade, porque a história conta o Rei Leão, Mufasa, tendo um filho chamado Simba. A história começa com tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. O Rei Leão, ele tem um filho, príncipe, daqui a um tempo ele assumirá o trono. Mas a história, o filme, ele tem um caminho onde a gente não quer que esse caminho chegue, a gente não quer que esse caminho se dirija para esse local, mas a verdade é que Simba, o filho prometido para assumir o reino, se perde. O pai dele morre e parece que a história dele está devastada. O que ele vai fazer agora? É só um desenho, mas essa é a nossa história, porque constantemente planejamos as coisas na nossa vida, constantemente fazemos planos para alcançar alguma coisa, e somos atravessados por contratempos, somos atravessados pelo luto, somos atravessados por doenças, mas precisamos mesmo assim continuar caminhando, precisamos mesmo assim continuar seguindo em frente. A história do Rei Leão é apenas uma história, é apenas um desenho, mas toca ao nosso coração, toca ao nosso entendimento, porque nos vemos como Simba, como pequenas pessoas perdidas no mundo em algumas situações, não sabendo o que fazer. Diante desse texto, então, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 7, vemos a carta de Paulo, o maior missionário da igreja, escrevendo para o seu filho na fé, para o seu filho amado Timóteo. Existem 2 cartas na Bíblia para o seu filho na fé, Timóteo. A primeira delas, uma carta mais pastoral, dizendo sobre como Timóteo poderia dirigir uma congregação. Timóteo, sendo pastor de Éfeso, presbítero de Éfeso, dirigir aquele local, dirigir como ele poderia estar à frente de uma igreja. A segunda carta de Timóteo, ela tem uma visão um pouco diferente, uma visão um pouco mais pessoal. E por isso eu e você, como servos de Deus,
podemos olhar para essa carta de 2 a Timóteo e tirar lições importantíssimas dessa carta. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Provavelmente foi a última carta que ele escreveu em sua vida. Provavelmente sofrendo, mas ele estava preocupado com Timóteo, o seu filho na fé, o seu amado filho Timóteo. É interessante a gente notar que a relação deles dois era uma relação muito próxima. No início do capítulo, no início do livro, no capítulo 1, ele diz que conhece a avó de Timóteo, a avó Loide. Ele também conhece a mãe Eunice, e eles conversam como se fossem parentes, primos, amigos, pessoas muito próximas, muito relacionáveis. E esse é o momento, então, que Paulo fala com Timóteo e dá orientações muito pessoais. Diante desse contexto de Paulo, Timóteo recebe essa carta, como eu disse anteriormente, sendo pastor, talvez um presbítero em Éfeso. Nesse local, Éfeso, uma cidade onde havia um templo enorme para a deusa Ártemis. A construção desse templo levou mais de 200 anos para ser concluída. Mais de 120 metros de comprimento, mais de 70 metros de largura, mais de 120 grandes pilastras para segurar aquele artefato considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Ártemis ficava em Éfeso, um local onde os deuses habitavam, segundo a teoria deles, onde eles poderiam vender deuses em pedaços de prata, em pedaços de ouro. Em Atos 19 vai falar para a gente a história de um ourive chamado Demétrio, que nessa situação começa a se revoltar com Timóteo e Paulo, porque estavam pregando o evangelho de tal forma que estava estragando o negócio daqueles que cultuavam e que vendiam, que ganhavam dinheiro com o templo da deusa Ártemis. Naquele momento, então, em Atos 19, é muito interessante percebermos que surge um tumulto a partir do versículo 19, onde fala para a gente que não interessa o templo que for, a grandeza do templo que for, mas o evangelho, ele é proposto e ele cresce através de pessoas, através do seu reino. Não precisamos de templos enormes, não precisamos de obras faraônicas. O evangelho cresce comigo e com você, espalhando o reino de Deus para onde quer que estejamos. E nesse inteirinho, nesse local onde Timóteo recebe a carta de Paulo, é muito importante perceber que Timóteo recebe orientações de um cristão chamado, de um cristão convicto, que deve seguir as suas funções, ouvir o seu chamado e andar em direção a um local específico, andar em direção a um local onde Deus quer que Timóteo ande. Em Romanos 12, versículo 3 e 4 diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Quando lemos essa carta de Romanos, esses 2 versículos, como igreja, percebemos que todos nós temos funções. Da mesma forma que Paulo, ele envia essa carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, você precisa fazer determinadas coisas. Paulo fala conosco nessa noite também, independente do seu chamado aqui na igreja, independente do que você faz na sua vida, em sua casa, independente do seu emprego, você tem um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus e precisamos cumprir, precisamos seguir e escutar esse convite. Nesse texto, então, que acabamos de ler, a partir do versículo 1, a primeira coisa que podemos tirar de lição aqui é que Paulo, ele se dedica em fazer uma espécie de discipulado com seu filho na fé, Timóteo. O versículo 2 diz para a gente assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Paulo estava fazendo exatamente isso. Ele estava ensinando a um homem que ele achava
como fiel Timóteo, ele estava pisando no caminho e ensinando o Timóteo que ele deve pisar exatamente nesse caminho que ele estava andando. Na IBD hoje de manhã a gente estava conversando sobre ensine a criança no caminho onde ela deve andar. Mas normalmente a gente fala que o caminho está lá longe, né? Naquele caminho lá, né? Mas precisamos andar nesse caminho para podermos ensinarmos às crianças. E da mesma forma que Timóteo estava sendo tratado com Paulo, Paulo estava trilhando um caminho, ele estava caminhando por esse local e falando com Timóteo: Timóteo, esse caminho que eu estou andando é o caminho que é para você andar. Esse caminho que eu estou trilhando é o mesmo caminho que você também é chamado para percorrer. O discipulado, ele requer tempo. O discipulado, ele requer empenho. Paulo não desistiu de Timóteo até o fim de sua vida. Até a sua última carta, Paulo falava com Timóteo aonde ele deveria andar. Diante disso, então, Paulo cita 3 profissões, ele cita 3 coisas que as pessoas exercitavam ou faziam na época, que destacam muito importantemente como um servo, como um cristão deve seguir o seu caminho. No versículo 3 ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Versículo 3 novamente: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O primeiro ponto e a primeira profissão que Paulo fala com Timóteo é para que ele seja um bom soldado. Por que um soldado? E o que um soldado representava e significava para aquela época? O primeiro ponto, então, que eu gostaria de destacar nesta noite é que um soldado de Cristo, um soldado, ele abre mão das suas próprias convicções. O soldado romano naquela época, ele era um ser muito bem visto. Ele era forte, provavelmente alto, musculoso, e ele poderia dizer que ele era a lei. Ele fazia e desfazia, ele mandava e desmandava. O soldado romano, ele tinha o poder de agredir, ele tinha o poder de bater, ele tinha o poder de cobrar impostos, de proteger, na verdade, os cobradores de impostos. O soldado romano, ele tinha uma função muito bem vista, como um homem muito poderoso. Dessa forma, então, podemos pensar que as pessoas, as crianças, os adolescentes, provavelmente olhariam para um soldado romano e diriam: eu quero ser um soldado quando eu crescer. Eu quero ter esse poder de falar. Eu quero poder mandar e desmandar. Eu quero poder fazer isso tudo. Provavelmente o soldado romano, ele tinha esse poder de atrair olhares das crianças e dos adolescentes para que eles pudessem querer ser um soldado. Isso é o lado bom da vida de um soldado. Mas um soldado, ele abria mão de sua vida. Nesse tempo, o soldado não poderia ter família. Ele não poderia casar, ele não poderia ter filhos, porque isso impediria de ir para a batalha, ou pelo menos de lutar mais bravamente. Um soldado, ele não poderia querer muitas coisas, muitas coisinhas da vida, porque isso não cabe a um soldado. O soldado, ele deve abrir mão de sua vida, de suas vontades, para batalhar, para lutar a vida, entregar a sua vida na mão daquele que o alistou. Diante do personagem do soldado, então, podemos tirar 2 lições. Que o soldado, ele abre mão da sua vida civil. Ele deixa tudo que ele entende como certo, ele deixa tudo aquilo que ele entende como prazeroso, para lutar a batalha que a pessoa que o alistou quer que ele lute. E o segundo ponto é que o objetivo dele é exatamente esse: satisfazer aquele que o alistou. Um soldado de Cristo, então, ele abre mão de suas convicções para lutar pelas convicções de outro. O soldado de Cristo, ele abre mão das suas convicções para lutar as convicções do próprio Pai, do próprio Cristo. E nós, irmãos, aqui na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, ou em qualquer igreja que estivermos,
A partir do momento que fazemos parte do reino de Deus, abrimos mão da nossa convicção e agora batalhamos uma batalha que não pertence mais a nós, mas a de Cristo Jesus. Isso é ser um soldado. Isso é ser um soldado de Cristo. O bom soldado, ele não batalha qualquer conflito. Ele batalha o conflito necessário, que o seu Senhor aponta que ele deve batalhar. Não é qualquer briga e qualquer luta que ele entra. Ele entra na luta que o Senhor dele orientou ele a entrar. E quando vemos vários filmes de heróis, e filmes de batalhas e qualquer coisa desse sentido, sempre há apenas dois tipos de drama. O primeiro, ele precisa abandonar a sua casa, ele precisa sair da sua família, ele precisa deixar a sua esposa amada, ou ele precisa cumprir a missão. Ele precisa enfrentar todos os tipos de batalha para cumprir a missão dele. Independente do filme de guerra que você já viu, certamente o drama desse filme é uma dessas duas coisas. Ou abandonar a vida civil, ou cumprir a missão que não é dele, a missão do seu Senhor. Podemos pensar em Davi, que diante de Golias, ele abandonou sua função de pastor de ovelhas, porque ele ouviu um chamado. Ele ouviu um chamado de Deus. Quando ele se coloca na frente de Golias, ele não fala que ele tem muitas armas, ele não mostra as espadas dele, não, ele diz que eu estou aqui representando em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava batalhando uma batalha dele, ele estava lutando uma batalha de Deus. E esse é o exato convite que Paulo faz a Timóteo. Timóteo, lute a batalha de Deus. Um bom soldado abre mão de sua convicção, Timóteo. E você é um bom soldado de Cristo Jesus. Então lute a batalha de Cristo Jesus. O segundo ponto e a segunda profissão que Paulo coloca a Timóteo é um atleta. Diz assim o versículo 5: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Semelhantemente, de novo, versículo 5: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Da mesma forma, então, que um soldado precisa abrir mão de sua vida, da mesma forma que um soldado precisa escutar as orientações do seu general, um atleta, da mesma forma, precisa seguir as regras para ser considerado um vencedor. Da mesma forma que o soldado, ele tinha um status social naquela época muito bom, o atleta também. O atletismo surgiu 700 anos antes de Cristo na Grécia. Inclusive, as Olimpíadas que acontecerão em Paris em 2024, nesse ano, são em homenagem exatamente a esse tempo, onde o atletismo essa competição acontecia em Olímpia, uma cidade da Grécia, e por isso hoje se chama Olimpíadas. Mas isso é só um parênteses, não acrescenta em nada na mensagem. Mas as Olimpíadas que eles participavam, os atletas que participavam dessa competição, eles eram regrados em sua alimentação, eles eram regrados em seus treinos, eles eram coroados como quase heróis da sociedade, quase heróis da comunidade. Isso não está muito distante da nossa realidade. Minha mãe fala do Ayrton Senna como quase um herói da nação. E para mim, Ayrton Senna também virou quase um herói, mas eu nunca vi Ayrton Senna correr na minha vida. Mas só pelo simples fato de ser um atleta, e de ser um atleta que representa a nação na frente do mundo, esse atleta se torna quase um herói. As crianças, então, as pessoas, os adolescentes olham para esses heróis, esses atletas que tanto se esforçaram para chegar num alto nível, e eles pensam, eles dizem: eu quero ser como esse atleta. O meu maior sonho é chegar nesse local e é competir da mesma forma que esse atleta compete. Paulo, ele usa aqui a figura para Timóteo de dois personagens, de duas profissões, muito bem entendidas por qualquer pessoa naquele local. Primeiro, um soldado que batalha
Segundo, um atleta que corre e que luta para manter uma forma física, para manter uma alimentação saudável, para manter um treino correto e mesmo assim manter o seu padrão de alto nível, de alto rendimento em qualquer tipo de competição. O atleta de Cristo, o atleta precisa correr em sua prova sem trapacear. E é exatamente isso que Paulo fala a Timóteo. Conversando no PG, usando uma ilustração que o Pedro deu lá no nosso PG e falou lá no nosso PG, em 2021, um etíope, ele venceu a prova em Viena, uma corrida, uma maratona de 21 quilômetros, ele venceu quase num tempo recorde. Mas em algum momento perceberam que o tênis dele tinha 5 centímetros. Mas na verdade a corrida não poderia ter ninguém com tênis de 5 centímetros de sola, no máximo 4. O que adiantou então ele correr os 21 quilômetros? O que adiantou ele se esforçar tanto? O que adiantou ele chegar em primeiro se ele não competiu de acordo com as regras? Nada. Ele foi desclassificado. E quem foi coroado como primeiro local e campeão daquela prova foi, na verdade, o que chegou em segundo, mas que correu de acordo com as regras. Paulo, quando fala então a Timóteo, ele fala: você precisa ser, Timóteo, um bom atleta. O atleta, então, ele é coroado como vencedor só se ele competir de acordo com as regras. É interessante, porque ele não coloca que você precisa vencer a qualquer custo. Ele não fala que você precisa, de qualquer maneira, chegar em primeiro lugar e se destacar. Não, ele fala: faça de acordo com as regras. Timóteo, o atleta precisa correr a sua prova sem trapacear. O atleta precisa ter autodisciplina. E pensando no contexto de Timóteo, nesse local de Éfeso, onde era um local onde certamente ele enfrentava muitas adversidades para crescer, onde o local era muito pagão e havia muito pecado, ele precisava ser um bom soldado. Ele precisava ser um bom atleta para suportar as barreiras, para suportar as batalhas, para transpor o que o mundo coloca na frente dele. Ele precisava ser um bom atleta para seguir de acordo com as regras que Deus colocou na sua vida. E Timóteo ainda precisava ser como o lavrador. Não apenas um soldado, não apenas um atleta, mas seja um lavrador que trabalha arduamente. Você deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Esse é o versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Vemos aqui de forma muito nítida e muito clara mais uma profissão, mais um ganha-pão daqueles que viviam naquela época. Primeiro, o soldado. Segundo, o atleta. Terceiro, por último, e certamente não menos importante, o lavrador, o agricultor. Naquela época, certamente o trabalho de agricultura era muito explorado. As pessoas precisavam disso para sobreviver. As pessoas certamente conheciam muitos agricultores. E se eu não fosse dono de uma fazenda, certamente eu trabalhava para uma fazenda. Porque o mundo girava através disso. Todos, então, conheciam um agricultor, todos conheciam um lavrador. E o trabalho do lavrador é muito interessante a gente pensar que ele trabalha arduamente até terminar. Se é que termina, né? Porque ele planta e colhe. Só que depois ele tem que plantar e colher, e planta e colhe, e planta e colhe de novo. Mas pensando que um campo vasto, longo, ele precisa certamente empenhar seu trabalho mais de 1 hora, 2 horas ou um dia. Ele precisa se dedicar a plantar por meses. Ele precisa se empenhar em colher certamente também por vários meses. E nessa situação e nessa circunstância, então, quando o lavrador colhe o que ele plantou, ele precisa armazenar. Ele precisa botar em algum tipo de galpão, algum lugar onde ele ainda vai usar futuramente. Porque não faz sentido, irmãos. A gente planta 1 quilômetro de terra, 1 quilômetro,
2 quilômetros quadrados de terra, eu estou pensando aqui numa metragem, aí eu me embolei. Não faz sentido plantarmos um campo inteiro, colhermos uma pequena área e deixarmos o campo para lá. Essa área aqui já é suficiente para a gente, tia Lu. Vamos comer ela e está tudo certo. Deixa para lá. Não é assim que o agricultor trabalha. Quando ele planta o campo, ele se dedica a plantar, ele também se dedica a colher. Colher tudo o que ele plantou. E enquanto ele vai colhendo, ele vai armazenando. Enquanto ele vai colhendo, ele vai armazenando, até terminar tudo o que ele fez. E certamente é a profissão que mais demanda trabalho. Não era uma região fria, não era uma região como Petrópolis, montanhosa, onde faz um clima maravilhoso. Não. Estamos falando de uma situação e de um local, uma realidade onde o deserto era visível, onde eles viviam e tinham que pensar em maneiras de plantar e colher no meio do deserto, num sol, num terreno talvez até complicado, mas era necessário, porque é o ganha-pão deles. É isso, eles precisam plantar, eles precisam colher. Os lavradores, então, e todos aqueles que trabalhavam naquele local, precisavam se esforçar arduamente. Da mesma forma que Paulo fala com Timóteo para se esforçar. Se esforce arduamente, Timóteo. Mas lembre-se, você deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador sabe que tem muito trabalho pela frente. Quando ele olha aquele campo, ele sabe que ele vai precisar trabalhar muito. O lavrador, ele aproveita do seu fruto quando ele termina de trabalhar. Eu penso que o lavrador, ele armazena o produto até o fim do trabalho. Ele precisa, pelo menos. Tem uma ilustração que eu gosto de contar, que eu estava fazendo um dia uma torta de maçã com a minha irmã, e eu não sei daqui quantos irmãos já fizeram uma torta de maçã, mas você precisa fazer uma parte e esperar esfriar. Aí depois você faz a outra parte e precisa esperar esfriar de novo, e aí você precisa fazer outra parte, esquentar, e é assim, é complicado, demora 2 horas e não sei. Só que se a gente não tiver paciência para terminar a sobremesa, se a gente não tiver paciência para terminar a torta de maçã e adiantarmos o processo de alguma das etapas, não vai ficar bom como ficaria. E às vezes nós fazemos isso em nossa vida, quando queremos adiantar o processo de muitas coisas. Quando colhemos só uma parte do campo e deixamos o resto para lá, porque o que já tem aqui já está bom. Certamente uma sobremesa com leite condensado é bom de qualquer jeito, mas se esperarmos e fazermos da forma que a receita manda, ela ficaria mais gostosa. Mas também podemos escorregar para outro extremo. E eu vou usar o meu outro irmão para ilustrar esse outro extremo. Meu irmão um dia fez uma viagem e ele comprou um saco de bala. Diz ele que aquela era uma das melhores balas que ele já tinha provado na vida dele. Então ele comprou aquele saco de bala, guardou em seu armário e disse: eu só vou comer essa bala num momento especial. Não vou gastar essa bala em um momento qualquer. Não é agora, uma terça-feira, 3 horas da tarde, que eu vou abrir esse saco. Vai ter um momento especial que eu vou abrir essa bala. E se passaram meses, se passaram anos, e a gente encontrou essa bala há pouco tempo, toda estragada, obviamente. Estamos diante de 2 extremos, onde não esperamos a comida ficar pronta, ou esperamos demais e ela acaba estragando. Mas quando Paulo ele fala para Timóteo aguardar, e quando Paulo fala para Timóteo ser como um lavrador, é porque um lavrador sabe exatamente como se portar diante da sua colheita. O lavrador ele planta no tempo certo, ele colhe no tempo certo, e ele armazena até o momento final, até o momento ideal para terminar o seu trabalho. Essas lições que Paulo deixa para Timóteo servem para nós, hoje, aqui em Petrópolis, na Segunda Igreja Batista. Por que isso? Por que um soldado, hoje, o soldado nem é tão valorizado como era naquele tempo? Por que um atleta, hoje talvez bastante
valorizado por causa dos jogadores de futebol, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, todos os adolescentes. Um agricultor também não é valorizado como hoje é valorizado, não é valorizado hoje como era, né? Mas o que essas três profissões e o que Paulo estava tentando ensinar para Timóteo, explicando a realidade dessas três profissões, dessas três pessoas que trabalhavam com coisas distintas, e como eu e você podemos aprender, o que eu e você podemos aprender com essas três realidades. A pergunta de como podemos enfrentar a nossa vida da mesma forma que Simba enfrentou? Como podemos resolver os nossos problemas que atravessam a nossa vida e não imaginávamos que ia atravessar? A morte de alguém, a doença de algum querido. Como podemos continuar andando diante de tanta tragédia, diante de tantos problemas? Mas Paulo fala para Timóteo, num contexto muito complicado de Éfeso: Timóteo, seja um soldado. Batalhe a batalha do seu Senhor. Timóteo, seja um atleta e corra sem infringir as regras. Corra como se fosse chegar ao fim. Timóteo, seja um lavrador e trabalhe até o final. Para no capítulo 4, Paulo dizer assim: Timóteo, siga o meu caminho, siga os meus passos. Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Timóteo, eu guardei a fé. Esse é o chamado de Paulo para Timóteo. Esse é o chamado de Paulo para você e para mim essa noite. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aqueles três profissionais, aquelas três profissões representavam coisas que todos conheciam e que todos aprovavam. E agora ele diz: Timóteo, combata o bom combate você. Timóteo, termine a sua corrida e guarde a fé que Deus confiou no seu coração, a fé que Deus colocou em você. Nesse momento, então, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e refletisse sobre essa mensagem. Diante das funções que temos exercido, diante do nosso caminhar da nossa vida, necessitamos exercitar o chamado que recebemos e continuamos recebendo de Deus. Você tem um chamado. E a pergunta que fica nesse momento é: você tem exercido o seu chamado? Como um cristão, você tem sido um bom soldado de Cristo? Um bom atleta de Cristo? Você tem sido um lavrador? Ou você tem corrido por aí perdido em sua vida? Diante das suas dificuldades e dos seus problemas, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, você tem exercido o seu chamado? O chamado que Deus confiou para você? O chamado de pregar o Evangelho? O chamado de ser um cristão, de ser sal na terra e luz no mundo? Você tem cumprido o seu chamado? Paulo, ele termina a carta dizendo que combateu o bom combate, que completou a carreira e guardou a fé. E nesse momento em que estamos analisando a nossa própria vida, perguntando para nós mesmos se nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer,
eu gostaria de te perguntar se você tem batalhado a batalha de Cristo, se você tem corrido a prova que Cristo colocou para você, e se você tem guardado a fé que Cristo Jesus colocou em seu coração. É o momento de pensar em nossa própria vida e pensar em nossas próprias atitudes, entregando a Deus os nossos caminhos. Queria convidar os irmãos, então, ainda nesse espírito de cabeça baixa e autorreflexão, a ficarem de pé, para que nós possamos orar. Todos os irmãos, fiquem de pé, por favor. Paulo fala a Timóteo: seja um bom soldado, seja um bom atleta, seja um lavrador. A pergunta que se você está cumprindo com o seu chamado ainda continua e precisa ser respondido, não por mim, mas por você. Nesse momento, então, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Se você tem percebido em sua vida que você tem falhado em cumprir o seu chamado, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se em algum momento da sua caminhada você percebeu que você não tem exercido o seu chamado da forma que você deveria, e hoje você não está sendo um bom soldado de Cristo Jesus, você não está sendo um atleta, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se você entende, se você quer um dia poder dizer, assim como Paulo disse, que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento em que a Tua palavra é lida e a Tua palavra toca em nossos corações. A Tua palavra, Pai, ela transforma a nossa mente, ela transforma o nosso entendimento, porque ela entra em nosso ser. E nesse momento, Pai, em que lemos a Tua palavra e aprendemos com a carta de Paulo a Timóteo, que devemos ser bons soldados de Cristo Jesus, que devemos ser bons atletas que correm a prova de Cristo, e que devemos ser bons lavradores, guardando a nossa fé até o momento certo. É a lição que queremos levar para a nossa casa neste domingo, em Petrópolis, esperando, Pai, que nós possamos cada vez mais ter plena convicção do nosso chamado, plena convicção de onde estamos indo, para onde estamos indo, porque temos a certeza e a confiança, Pai, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso pastor, e dessa forma nada jamais nos faltará. Um bom soldado de Cristo não teme, porque Cristo não falta. Um atleta segue as regras, porque Cristo orienta. Um bom lavrador, um lavrador de Cristo, guarda até o tempo perfeito, o tempo ideal, onde o Senhor virá nos chamar. Abençoe a nossa vida nesse momento, Pai. Toque em nossos corações ainda mais e cada vez mais nesta semana. E direcione a nossa vida para que em momentos em que talvez nos sintamos perdidos pela vida, em que problemas talvez atravessem a nossa vida, possamos ver e perceber os Teus caminhos. Abençoe a nossa vida, Pai. E proteja o nosso entendimento cada vez mais. Em nome de Jesus, Pai, eu peço pela vida de cada um aqui nessa noite. Cada um aqui que se sentiu incomodado com o que tem feito durante a vida, durante a semana,
Abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E que as pessoas possam voltar para os seus lares pensando que podem ser melhores. Pensando que podem ser melhores soldados, melhores atletas ou melhores agricultores. Em nome de Jesus, Pai, nos leve para casa em segurança e nos proteja como teu povo, como teus filhos. Em nome de Jesus, a nossa única esperança. Amém. Dê um abraço para a pessoa que está do seu lado e diga: seja um bom soldado, seja um bom atleta, seja um bom agricultor, se você lembrar dessas 3 profissões.